Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gleiser Oliveira. Sejam bem-vindos ao canal Catavento de Pedra e SP Rocks. E eu venho aqui Vou fazer aqui um comentário sobre um vídeo. Vou aproveitar apenas o áudio desse canal. O nome do canal é Público Intelectual. Então a fala a seguir não é minha, mas é importante a gente falar sobre o Brasil, que é a engenharia da ignorância e o preço da escravidão. Bom, esse vídeo é patrocinado por Recreio Campestre Parque Tio Jason, localizada em área florestal, o maior complexo de chácaras e hotéis fazenda de toda a planície do Jacaré. Para você que quer dar uma festa ou descansar em meio à natureza, reserve já a sua vaga. Recreio Campestre Parque do Tio Jason, Rua Rogério Abdias Longo, 1419, em Nova Itapê. Telefones 429-5511 e o 429-8699. Recreio Campestre do Tio Jason. Também chegando com a gente, Academia Tiana Royce, oferecendo um programa completo de exercícios e apoio nutricional para emagrecimento, condicionamento físico e fortalecimento muscular. Academia para mulheres de todas as idades. Tem professoras dedicadas, aulas especiais de dança, como zumba, dança do ventre, e ainda 30 minutos de exercícios, queima de até 500 calorias por aula. Academia Tiana Royce, Rua Amadeu Genaro Simonsi, 1270, Parque Assistência em Graúna, telefone 224-2674. E vamos aproveitar então esse áudio do canal Intelectual. Desculpa, estou meio gago aqui na bagaça. Mas o que eu falo aqui, muitas vezes as pessoas não dão muita importância, a não ser que eu fale algo que ofenda, né? E o que mais me fazem é me ofender. E quando eu reajo à ofensa, tem gente que acha que eu pego pesado. É sempre assim, né? As pessoas gostam de bater, e aí quando eu bato de volta, elas falam que eu sou ignorante. Mas isso aí não importa. O título é Brasil, a engenharia da ignorância e o preço da escravidão. Vamos acompanhar aqui. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Darcy Ribeiro. Parabéns, Brasil. A missão está sendo cumprida com sucesso. Um povo burro, pobre e dependente. Exatamente como os caras lá em cima sempre planejaram. E sabe o que é pior? Está funcionando muito bem. Olha ao redor. A escola pública parece uma prisão abandonada, cheia de rachaduras, goteiras e carteiras quebradas. Enquanto isso, o Congresso Nacional exibe tapetes importados, cadeiras de couro, ar-condicionado gelado e até buffet com lagosta. Não é coincidência. É projeto. Por quê? Porque um povo educado pensa. Um povo educado questiona. Um povo educado reage. E isso, meu amigo, minha amiga, é o maior pesadelo de qualquer elite que vive do suor da sua miséria. Eles não querem cidadãos livres. Querem apenas apertadores de parafuso. Gente que sabe o mínimo para se manter útil, mas burra o bastante para nunca entender a engrenagem que a escraviza. A educação virou teatro. Ensina o básico, reprova ninguém, aprova todos no empurrão. A lógica é simples. Cérebro funcionando é ameaça. Melhor manter a massa ocupada com TikTok, Instagram, reality shows, fofocas de celebridades. Um povo distraído não percebe que está sendo devorado vivo. E a pobreza? Ah, essa eles tratam com carinho. Um povo quebrado não pensa em liberdade, pensa em sobrevivência. Enquanto você se mata para comprar arroz e feijão, eles torram milhões em emendas secretas, cartões corporativos, jantares em Paris e viagens de jatinho. No fim do mês, aparece um Pix do governo, uma migalha, só o suficiente para você pensar. Melhor isso do que nada. Mas não se engane. Isso não é ajuda. Isso é vício, é tráfico. Eles te quebram, te colocam em dívida e depois oferecem um agrado. E ainda posam de salvadores. Essa é a primeira chave para entender o jogo. Eles não querem acabar com a sua dor. Querem apenas administrá-la, como um médico que lucra mantendo o paciente eternamente doente. A pobreza nunca foi um acidente. Ela é o espetáculo mais rentável da história do Brasil. Enquanto milhões batalham todos os dias para comprar arroz e feijão,
os donos do poder transformam a miséria em palco. É como uma peça teatral onde a elite é sempre protagonista e o povo, figurante descartável. E a engrenagem funciona de forma cruel. Quanto mais quebrado você estiver, mais fácil será de manipular. Um povo com fome não exige liberdade, exige apenas sobrevivência. É nesse momento que o Estado aparece com suas esmolas modernas. Um auxílio aqui, um crédito ilusório ali, um Pix salvador que mantém a coleira firme no pescoço de quem já foi domado. Isso não é solidariedade. Isso é vício, é tráfico. E como todo vício, a dependência cresce até o ponto em que o povo acredita que sem o Estado não há vida possível. Criam uma geração de órfãos emocionais que chamam o governo de pai e os políticos de heróis. Enquanto isso, a verdadeira farra acontece longe dos olhos. Viagens de jatinho e hotéis 5 estrelas pagos com o suor de quem mal consegue pagar o aluguel. É o contraste mais perverso. O povo ajoelhado por migalhas enquanto a elite nada em privilégios. O truque é velho, mas ainda funciona. Quanto mais você depende deles, menos enxerga que são justamente eles os responsáveis pela sua miséria. A pobreza é o grilhão invisível que sustenta o castelo de privilégios. E é por isso que ela jamais será eliminada. Porque sem ela, o sistema desmorona. A educação no Brasil não fracassou. Ela foi assassinada. E o crime teve mandantes muito claros. E para o sistema, nada é mais perigoso do que um cidadão que entende o jogo. Enquanto o povo aprende o mínimo para apertar parafusos e repetir ordens, os filhos da elite embarcam para Harvard, Oxford e escolas privadas milionárias. Crescem com idiomas, contatos e poder. Quando voltam, não voltam como simples cidadãos. Voltam como donos do tabuleiro. A desigualdade não é consequência. É estratégia. A verdade é que não querem escolas de qualidade. Querem apenas o suficiente para formar mão de obra obediente. O ensino virou faz de conta. Uma encenação que simula aprendizado, mas fabrica ignorância. E por isso, o projeto pedagógico silencioso é manter a mente ocupada com distrações. A mensagem é clara. Conhecimento não é para todos, é privilégio de poucos. O povo deve se entreter com ilusões, enquanto os verdadeiros segredos ficam trancados atrás dos muros da elite. Essa é a farsa da educação brasileira. Não formar cidadãos, mas sim peças descartáveis de um sistema que só sobrevive enquanto a massa não percebe que está sendo usada como gado. Você acha que paga imposto para ter saúde, segurança e educação? Acredita mesmo que esse dinheiro retorna em hospitais dignos, estradas decentes e escolas de qualidade? Se acredita, parabéns. Você é o produto mais bem acabado do sistema. O brasileiro trabalha quase 5 meses do ano só para sustentar um estado obeso, corrupto e parasitário. E no final, o que recebe em troca? Hospitais lotados, viadutos caindo, ruas esburacadas, policiais sem estrutura, professores humilhados. O dinheiro não some por acidente, ele é desviado com método. É um roubo institucionalizado, legalizado, celebrado em jantares secretos e encontros de bastidores. O imposto aqui não é contribuição, é extorsão. O governo não pede, ele impõe. Você não escolhe, você paga, e paga caro. Paga no arroz, no feijão, no combustível, na conta de luz, no remédio, até no pão que coloca na mesa. Cada mordida que você dá num alimento é uma mordida que o Estado já deu antes em seu bolso. E mesmo assim, dizem que é para o bem de todos. Mentira. É para sustentar privilégios de poucos. Enquanto o povo rala para não afundar, a casta política nada em luxo. Salários gordos, verbas indenizatórias, cartões corporativos, aposentadorias precoces. O cidadão comum sua para sobreviver. Mas os donos do poder vivem como reis em um país onde a corte é paga pelo suor dos servos. E há quem ainda repita, com a ingenuidade de uma criança, que, sem impostos, não há civilização. Mas olhe ao redor. Isto é civilização? Este caos, esta insegurança, esta vergonha de país? Não, isso é pilhagem. É o maior assalto a céu aberto da história. E ele acontece todo santo dia, sem precisar de armas, apenas com canetas. O golpe dos impostos não é invisível porque está escondido.
É invisível porque nos acostumamos a ele. Aprendemos a aceitar a dor como parte da vida. Mas não se engane. Aceitar o roubo não o torna menos criminoso. Apenas o torna eterno. A televisão não informa, ela programa. Os jornais não noticiam. Eles selecionam o que você deve saber e o que você nunca deve descobrir. Observe a lógica. Enquanto você se indigna com escândalos fabricados, esquece os verdadeiros ladrões. Enquanto se distrai com fofocas políticas, não percebe o saque do seu futuro. A mídia é a cortina de fumaça que encobre os crimes dos poderosos, transformando pilhagem em gestão, traição em negociação, roubo em ajuste fiscal. E não pense que o problema está apenas na velha televisão. O algoritmo agora é o novo censor. As redes sociais não conectam pessoas. Elas moldam opiniões, fabricam consensos e eliminam qualquer voz que desafie a narrativa dominante. A mídia é o grande templo da manipulação. Um palco onde meia dúzia de apresentadores, pagos a peso de ouro, encenam indignação seletiva, fingem neutralidade e vendem mentiras embaladas em tons de verdade. São atores de um teatro que não busca esclarecer, mas domesticar. O noticiário não mostra o mundo como ele é. Mostra o mundo como interessa aos que mandam. Ele decide o que você pode ver, o que você deve acreditar, quem merece ser ouvido e quem precisa ser silenciado. O espaço digital, vendido como território de liberdade, se tornou a prisão mais sofisticada já criada, invisível, personalizada e voluntária. Mas por que funciona? Porque a mídia conhece o que você teme, o que você deseja, o que você inveja. Ela alimenta sua raiva quando convém, sua esperança quando precisa, sua distração quando é útil. Um povo entretido é um povo inofensivo. Um povo mal informado é um povo controlado. E assim, com uma tela ligada e olhos hipnotizados, milhões de brasileiros aplaudem a própria escravidão. Riem das piadas, repetem os slogans, acreditam nas promessas. Não percebem que, enquanto isso, suas vidas são drenadas por uma máquina que nunca para de moer carne humana. A mídia não é o quarto poder. É o poder que legitima todos os outros. Sem ela, o engano desmoronaria. Com ela, a mentira se eterniza. Dizem que somos livres. Mas que liberdade é essa quando o povo acorda às 5 da manhã para pegar ônibus lotado, trabalha 10, 12 horas por dia, volta exausto para casa e no fim do mês mal consegue pagar as contas? Isso não é liberdade. É servidão com crachá. A escravidão moderna não usa correntes de ferro, mas correntes invisíveis, dívidas, boletos, cartões de crédito, financiamentos intermináveis. A cada nova promessa de consumo, o cidadão se prende ainda mais ao sistema. Trabalha não para viver, mas para sustentar bancos, empresas e governos que lucram com sua exaustão. E o mais perverso, tudo é vendido como escolha. Compre agora, pague depois. Realize seu sonho em 36 parcelas. A propaganda não oferece produtos, oferece ilusões embaladas como liberdade. Mas no final, o sonho vem com juros. E o que parecia conquista se transforma em prisão. Enquanto isso, a elite sorri. Ela sabe que quanto mais o povo acredita estar livre, mais dócil ele se torna. A escravidão moderna é perfeita porque não exige capatazes nem correntes visíveis. Cada trabalhador é seu próprio carcereiro, preso pelo medo de perder o emprego, pelo desespero de pagar as contas, pela culpa de não ser produtivo o suficiente. E para completar a farsa, criaram a ilusão da democracia plena. Dizem que sua voz importa, que seu voto decide. Mas o sistema foi desenhado para que, não importa quem ganhe, o povo sempre perca. As regras do jogo não mudam porque os donos do tabuleiro não permitem. Essa é a face mais brutal da escravidão moderna. Um povo que acredita ser livre, enquanto, na prática, é explorado em cada respiração. Uma massa que aceita trabalhar até morrer, porque nunca percebeu que a riqueza que produz jamais será sua. Não existem correntes visíveis, porque não precisam existir. A prisão é mental. A cela é invisível. E a chave? Essa foi entregue de bom grado, quando o povo acreditou na mentira de que a liberdade se compra no mercado. O Brasil não está em crise, está em coma induzido. Não é acidente, não é azar. É projeto.
Um projeto arquitetado para manter a população submissa, dopada de distrações, anestesiada por migalhas e satisfeita com a ilusão de que ainda resta algum poder em suas mãos. Eles não precisam mais esconder as correntes, porque as correntes já estão dentro da mente. O medo de perder o pouco que se tem é o maior guardião do sistema. Enquanto o povo se contenta com a sobrevivência, jamais terá forças para exigir vida plena. O inimigo nunca foi seu vizinho, sua ideologia ou sua classe social. O verdadeiro inimigo é esse mecanismo que transforma a gente em peça descartável, que lucra com a ignorância e se alimenta da pobreza. Esse é o golpe perfeito. Fazer você acreditar que a prisão é escolha, que a escravidão é liberdade, que o sofrimento é destino. O último aviso é simples e brutal. Nada vai mudar enquanto aceitarmos viver de joelhos. O jogo está armado para manter você pequeno, exausto e obediente. Se não houver ruptura, se não houver recusa, a história vai continuar se repetindo, geração após geração, até que não reste mais memória de como é viver em liberdade. Esse é o ponto em que chegamos. A linha que separa os que dormem dos que despertam. O último aviso não é um convite, é uma sentença. Ou você encara a verdade, ou continua aplaudindo a própria escravidão. O que você vê nos vídeos, nas manchetes, nas ruas, é apenas a superfície. O caos, a alienação, a carência, o colapso. Tudo isso são apenas sintomas de algo muito maior. Vivemos em um país onde ensinaram o povo a sobreviver, não a pensar. E um povo que só sobrevive, não questiona. Quem não pensa, obedece. Quem não questiona, repete. Quem não enxerga, aplaude a própria prisão. E é exatamente isso que eles querem. Um exército de cegos gratos pelas correntes que os aprisionam. Mas você não precisa ser mais um. Você pode quebrar o ciclo. O primeiro passo é simples. Escolha acordar. Questione. Reaja. Não aceite migalhas. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, essa mensagem chega a mais pessoas e talvez juntos possamos despertar um país inteiro antes que seja tarde demais. Exatamente, o brasileiro precisa acordar porque está há décadas e mais décadas sendo manipulado. Tem gente que acredita em tudo o que uma emissora como a Rede Globo fala. Se a Rede Globo disser que comer excremento faz bem para a pele ou vai emagrecer, haverá milhões de brasileiros que o farão. Mesmo tendo médicos falando, olha, não faça isso, isso vai te causar doenças, isso vai complicar o seu quadro clínico, vai complicar muito a sua saúde, não faça isso. Mas se a Globo, de repente, se ela falar que comer excremento faz bem para a saúde, muitos vão ignorar os médicos e vão comer mesmo, porque estão condicionados a serem doutrinados pela televisão. Tudo que aquele atriz, aquele ator da novela faz, fala, o tipo de personagem, o brasileiro gosta muito de ficar imitando, porque o brasileiro parece muitas vezes macaquinho seguindo o macaquinho líder. Infelizmente o brasileiro é desse jeito, né? E quando você para falar coisas sérias como foram falados nesse vídeo aqui, as pessoas preferem ignorar, preferem achar que, mas é muito longo, um vídeo de mais de 15 minutos com uma mensagem positiva, uma mensagem que pode abrir os seus olhos. Você acha longo porque você está acostumado com notícias de TikTok, aquelas mensagens que você não precisa pensar muito, mas quando você vê algo que faz você, que leva você a refletir sobre o que é você nessa sociedade, quem é você de fato, o que está acontecendo com você, por que alguns amigos seus te manipulam e riem das suas costas e tudo mais, por que, o que você é para esse mundo e como as pessoas à sua volta o veem, e você acaba questionando e descobrindo que no meio de tudo isso você é apenas um trouxa fazendo o que os outros querem para fazer parte de algo, infelizmente, e é algo que não é nada saudável. Então são vídeos como esse, usando logicamente um panorama aqui feito por uma pessoa que filmou uma viagem de trem aqui da linha 7 Rubi da CPTM, apenas como um pano de fundo. E eu usei aqui esse áudio do canal Público Intelectual, que a mensagem é muito interessante, beleza?
Esse vídeo foi patrocinado por Recreio Campestre Parque Tio Jason, localizada em área florestal, o maior complexo de chácaras e hotéis fazenda de toda a planície do Jacaré, para você que quer dar uma festa ou descansar em meio à natureza. Reserve já sua vaga. Recreio Campestre Parque Tio Jason, Rua Rogério Abdias Longo, 1419, em Nova Itapê. Telefones 429-5511 e 429-8699. E chegando também aqui mais um patrocinador, que é a Academia Tiana Royce, oferecendo um programa completo de exercícios e apoio nutricional para emagrecimento, condicionamento físico e fortalecimento muscular. Academia para mulheres e todas as idades, professoras dedicadas, aulas especiais e danças como zumba e dança do ventre. 30 minutos de exercícios, queima até 500 calorias por aula. É a Academia Tiana Royce, Rua Amadeu Genaro Simonsen, 1270, Parque Assistência, em Graúna, telefone 224-2674. Olha aí, fique com Deus, se você for de Deus. Se você for do outro, que o outro te carregue. Se você não for de nenhum dos dois, tente ser pelo menos uma pessoa melhor a cada dia e pare de ficar tentando manipular as pessoas, porque às vezes alguns percebem.